O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração. Rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos auxilie e nos conduza no esforço nosso de compreender a palavra, e por ele alcancemos a graça de sermos transformados pela palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a palavra de Deus hoje, no caminho que Jesus percorre, levando a boa nova ao mundo, apresenta Jesus expandindo sua ação. Capacitou, qualificou um grupo novo. E capacita e qualifica sempre cada uma e cada um de nós para enfrentar neste mundo as realidades deste mundo, mas não para nos envolver e esgotar todas as nossas forças aqui, mas para mergulhar nas realidades daqui e apontar para o mundo uma realidade que supera esta daqui. Vamos ao Evangelho, número 11 do seu folheto. Lucas capítulo 10, versos 1 a 20. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Escolheu outros
significa que já tinha escolhido os 12. Já tinha instituído a função dos apóstolos. Agora o evangelista chama um novo grupo de discípulos. Apóstolo é aquele que vai em nome de. O discípulo é aquele que vai preparar o caminho para um outro. E diz o texto: escolheu, enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir. 2 notas importantíssimas. Escolheu e enviou 2 a 2, para que ninguém caia na loucura de pensar que dá conta sozinho. Para que ninguém presuma que é possível dar conta de tudo sozinho. Isso vale, claro, para nós de vida consagrada, os sacerdotes, as irmãs salesianas, as irmãs dominicanas que aqui na paróquia vivem e trabalham, mas isso vale também para vocês no enfrentamento da vida, na família, 2 a 2, esposa e esposo, 2 a 2, para compor um lar, uma família e constituir uma instituição sagrada, a família. Mas o importante é que ele envia na sua frente a toda a cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. Isso significa que nós não nos bastamos. Que o máximo, o ápice de nossa atividade é preparar para que o Senhor seja acolhido por aqueles que encontraram com quem nós nos encontramos. Aqui já começa uma avaliação bem tensa sobre nós, a igreja. Os discípulos e discípulas do Senhor enviados mundo afora. Os apóstolos fazem parte e os discípulos fazem parte de uma obra que tem a ver com a obra de Cristo. Os apóstolos e os discípulos vão em nome do Senhor e realizam atividades para pôr as pessoas despertas, atentas para receber Jesus. Quantas pessoas vêm à igreja, se empenham muito para falar com um padre, para achar um padre com quem se identifica, um pregador com um pastor, um pregador com quem se identifica, e basta. Está tudo na dimensão horizontal. Ela não tem percepção de nenhuma realidade que ultrapasse isso aqui. É ela e o pregador a referência. Jesus não aparece. Se fala de Jesus, mas não há um encontro com Jesus. Acho que esse é o critério mais difícil para nós, pregadores, e para você, pai e mãe, para uma catequista numa paróquia. Fazer essa pergunta: a minha atividade no mundo, no trabalho, na família, na igreja, tem sido uma atividade que prepara as pessoas para aguardar e encontrar com Jesus, ou Jesus nem aparece? Versículo 2. E dizia-lhes: a messe é grande. Vamos ler juntos. Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Pedi ao dono da messe. A messe é grande. Não pense você que você vai dar conta de tudo. E não pense você, não pensemos nós, que nós estamos indo para realizar tudo como se nada tivesse acontecido. Jesus fala, pedi ao dono da messe. Existe um dono que mande trabalhadores para a colheita. Imagem da escatologia final. Trabalhadores para a colheita. É para tirar de nós, 2 a 2, para tirar de nós a presunção de que nós nos bastamos, para ter que apoiarmos uns nos outros. E trabalhadores para a colheita, porque supõe uma terra preparada, uma semente selecionada, uma semeadura, um cultivo, um preparo até o tempo da colheita. Então,
talvez você pense assim: o que isso tem a ver comigo no meu casamento? Tem muitas esposas e esposos que pensam que quando pega ele e casa, vai inaugurar um início de uma obra nova, como se nunca tivesse feito nada. Jesus está dizendo que a nossa atividade é sempre de colheita. Olhar para a sua esposa, para o seu esposo, olhar para os seus filhos, olhar para o seu pai e dizer: o dom do Senhor é que eu viva experimentando a manifestação dele, colaborando numa colheita. É dom precioso, que supõe a nossa colaboração, mas dispensa para outros processos. Não entre nessa história, nesse trabalho, neste casamento, nesta tarefa na igreja, pensando que você é o inventor da roda e nada existe antes de você. Entre pensando sempre: o Senhor já tem agido num longo processo e eu colaboro na obra da colheita dele. Isso é muito importante. Isso tira de você a presunção de achar que você dá conta e tira da sua boca e das suas mãos um fazer e põe no seu joelho uma atividade: dobrar o joelho e pedir ao dono da messe que mande trabalhadores. Você não dá conta de tudo. Hoje no almoço, eu conversava com um grupo de amigos e dizia: na paróquia, a coisa mais fácil do mundo é inventar coisas, criar coisas. Sustentar é a mais difícil. Tomar consciência de que elas não respondem mais à obra da evangelização e encerrá-las é mais difícil ainda. Porque às vezes nós tomamos iniciativas e inventamos coisas e a gente se gasta para defender as coisas que nós inventamos como se elas fossem assim o centro de tudo. É a minha vida, mas não é a vida de Deus, não é a obra de Deus. Então, a colheita ela tem eficácia com as suas mãos, com a sua inteligência, com o seu coração trabalhando na colheita, mas tem eficácia também com seus joelhos dobrados pedindo mais operários. Cada vez que você procurar a igreja e não encontrar um padre a hora que você precisar, vá para a capela do Santíssimo e diga: Senhor, eu estou rezando pouco pelas vocações. Pode meter a lenha no padre, mas dobre o joelho e pergunte: cadê sua colaboração nessa obra? Questione-se: cadê você e a sua participação nessa obra? Eu vivo repetindo, sem nenhum medo de errar, que uma paróquia desse tamanho aqui, ela precisaria de no mínimo 8 padres, no mínimo. Tamanho de demanda, de atividade, de responsabilidades que pedem e necessitam da parte da igreja uma resposta imediata. Colheita passa da hora, colheita tem um tempo. Se começar a chover, o grão que está maduro perde tudo. Então, não colocar o foco em nós, mas no Senhor, com severas recomendações. Versículo 3, vamos lá? Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não pense que porque você é boazinha, bonzinho, e foi o Senhor que te chamou, você vai receber só bênção e não vai aparecer uns lobos vorazes no seu caminho. Não pense. Sempre aparecerão. O zelo da igreja e o zelo nosso como cristãos de discernimento permanente. Às vezes nós vamos para as nossas tarefas e missão que nós encaramos no mundo, vocês no mundo do trabalho, na família, na sociedade, na cultura, no esporte, na arte, em todo mundo que vocês atuam. Às vezes aparecem para nós dificuldades enormes de discernimento
que a gente olha para certas situações e não sabe se está lidando com lobos ou ovelhas. Às vezes, cometemos o grave erro de tratar lobos como se fossem ovelhas e tratar ovelhas como se fossem lobos. Discernimento é fundamental. E para isso precisa também de oração e de pedido ao Espírito Santo. Isso acontece demais nos casamentos e nos relacionamentos atuais. As pessoas entram nos relacionamentos com pura ilusão, sem nenhuma base de processo de conhecimento se está lidando com lobo ou com cordeiro. Quantos casamentos desmantelam porque diz, eu achava que ela era, porque você não teve discernimento. Lobo ou cordeiro, é você que precisa passar pelo discernimento. Mais recomendações. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Evite o populismo barato. Não leve bolsa, sacola, sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Não sejam missionários, discípulos populistas, que acham que porque granjeiam abraços efusivos e entusiasmados e declarações encantadoras do povo, que você é o máximo, você é bom, não se iluda com isso. Jesus recomenda até para não ter essas coisas. Não foque em você, nos cumprimentos, na saudação, nos afetos imediatos. Não foque nas situações imediatas, achando que a eficácia da sua missão está na bolsa, na sacola e na sandália que você leva. Não pense que este casamento seu, você vai salvá-lo com bolsa, sacola e sandálias. Sua mulher precisa mais do que isso, e seu marido também. Amém? Não tente resolver tudo com mais uma comprinha. Padre João Deiber falava, não ponha a confiança na cesta básica. Não é? O velho cancioneiro popular do Brasil, não é só casa e comida que faz a mulher feliz, não é? Para a turma da minha geração aí. Este foco nos bens materiais, nas coisas materiais e nos afetos imediatos, não ponha o acento nisso. Empenhe-se numa realidade maior do que essas coisas materiais e afetivas. Empenhe-se, agora começa propriamente o conteúdo do missionário. Vamos lá? Versículo 5. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, brada, a paz esteja nesta casa. Segundo dom messiânico. O primeiro dom messiânico é o da colheita, imagem. O segundo dom messiânico é a paz. A paz que Cristo ofereceu aos discípulos ressuscitados, mostrando as mãos e o lado. A paz que Ele comprou com o preço do seu sangue e da sua morte. Nós somos mulheres e homens operários da paz, ainda que tenha quem não queira paz. Versículo 6. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Não fique gastando tempo demais dizendo eu fiz tudo e guardando ressentimento e mágoa porque eu dei tudo, dediquei tudo, mas não quiseram receber a minha paz. Tá bom, se não quiseram, pegue essa paz de volta para você e vaza. Vai tocar sua vida noutra frente. Vai. Não entre numa forma ressentida e magoada, que eu fiz tudo e não quiseram. Mais recomendações. Versículo 7. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. É curioso porque este evangelho Jesus repete por 2 vezes a questão do comer. Vocês já conhecem o ditado comer igual padre, né? Já?
Porque é muito fácil a gente transformar a missão em ir lá na casa para ter a alegria de comer e beber e parar nisso. E achar que isso é o ápice. Tanto para o missionário que vai lá comer e beber, quanto para quem acolhe tem a alegria de ter recebido e celebrado uma amizade com o missionário e ficar na comida e na bebida e não transcende, não ultrapassa. Não passeis de casa em casa. A vida inteira eu vivi um estilo diferente, porque eu convivi com muitos missionários, sobretudo missionários estrangeiros, para quem o foco deles, desencantados com aquele mundo do cristianismo da Europa e do primeiro mundo, eles vinham para cá com a forma popular do povo brasileiro acolher, abraçar, celebrar. Os estrangeiros eram encantados com isso e focavam a missão em ser amigo do povo, bastava. Jesus diz que ser amiguinho, amiguinha do povo é muito pouco. O que eu vou falar agora não é nada pessoal, tá? Eu só vou falar por causa da coragem que eu tenho ante a estima que eu tenho por aqui. Em minha vida de padre, ao longo desses quase 30 anos, todas as paróquias para onde eu fui, eu chego, e aqui não é diferente, porque morando 2 vezes aqui, as pessoas dizem, às vezes com certo orgulho, que o padre fulano não sai lá de casa, todos os tais e tais datas está lá em casa. E aí você vai convivendo com a família e vê que o padre ia lá, comia, bebia, e nunca encontrei uma família de amigos de padre que não fosse o vô, a avó, o pai, a mãe, amigo. Os filhos e netos não têm vínculo nenhum de fé. Aqui na paróquia, dos mais velhos aqui, até a Zarinha pode dar testemunho disso. A amizade é um conteúdo muito pouco para a fé. É bonito, mas é pouco. Nós devemos dar mais do que nós mesmos, como missionários e como quem acolhe missionário. Nós devemos dar abertura para as coisas de Deus e conduzir as pessoas a um caminho para Deus. Porque às vezes damos sacola, cesta básica, sandália, damos coisas materiais ou damos-nos, mas não damos Deus. Jesus recomenda não passeis de casa em casa. Hora outra, tem umas pessoas que teimam dizendo assim, eu quero que o senhor vá lá em casa para dar uma bênção, ou para visitar alguém da minha família que está doente, mas eu quero que seja uma data que o senhor tenha tempo de jantar, almoçar, tomar um vinho, tomar um lanche. Eu digo, eu vou lá, mas eu não vou comer nada. E na maioria das vezes não faço outra coisa a não ser beber água. É fácil isso? Não, é muito mais difícil. Porque a tentação da gente é de estacionar em nós mesmos. O missionário tem que sair de lá e o que ficou e o que ele leva é a experiência de Deus e não das coisas materiais e dos afetos imediatos. Porque para muitos o critério, e agora eu vou pegar pesado, para muitos o critério é esse: o padre, tadinho, é fraquinho, o padre não tem conteúdo quase nenhum, mas é um amigão do povo. Vai na casa de todo mundo, abraça todo mundo. Não há apelo de uma realidade maior, é tudo horizontal, tudo aqui. Basta ser amiguinha, amiguinho do padre e ficar aqui, na comida, na bebida, na bolsa, na sacola, na sandália, no cumprimento, na festa à mesa, que é um dom precioso, é um dom messiânico, é colheita. E o resultado da colheita é exatamente a festa de partilhar o resultado da colheita. Mas ficar nisso para nós é pouco. Agora vem, Jesus pega bem mais pesado do que eu pego, vamos lá? Versículo 8: quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver,
e dizei ao povo: brada. o reino de Deus está próximo de vós. De novo ele recomenda: for bem recebido, coma do que servir, cura os doentes, mas o mais importante não é ser bem recebido, não é comer, e não se assustem, nem curar os doentes. O mais importante é o anúncio: o reino de Deus está próximo de vós. Eu conheço pessoas que já foram visitadas muitas vezes por padres e que nunca alcançaram a graça da cura, mas que são pessoas que vivem a realidade nova do reino de Deus há muito tempo, ao ponto de nem pedirem tanto cura, por serem pessoas que, mesmo tomadas de feridas e enfermidades, dão testemunho das alegrias do reino, mesmo nas grandes provações e tribulações. São curadas numa realidade muito maior do que eu ter um corpo sadio. Quantos eu conheço assim? O conteúdo é o reino, é as coisas do reino. O reino de Deus está próximo. E ao falar e anunciar o reino de Deus está próximo, é para instigar. É como pai e mãe dando a introdução de uma notícia para os filhos, para a criança, para provocar na criança um desejo de entender mais, de compreender mais. O reino de Deus está próximo. O que eu faço para entrar nele? Qual deve ser o esforço da minha parte para tomar as alegrias desse reino? E aí entra a igreja, em ajudar em processos de oração, de crescimento espiritual, de aprofundamento na fé, para que a pessoa, ela mesma, por iniciativa dela, tome decisões e ações que a faça iniciar processos para que ela entre no reino que é dom, que está próximo, não é enfiado de goela abaixo, está próximo. Deus respeita você. Se você não quiser, Ele te respeita. Todo bem e toda graça Ele põe próximo de você. É você que escolhe, no infinito dom da sua liberdade, de acolher o reino ou viver no reino da sacola, da bolsa e das sandálias e das coisas daqui. Estão me entendendo? Qual é seu empenho, seu esforço? Isso é muito importante. Mas, versículo 10: quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, vai, igreja, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Impressionante. O conteúdo é o mesmo, para quem acolhe bem e para quem acolhe mal. O conteúdo é o mesmo, é dizer: o reino, sabei que o reino de Deus está próximo. Às vezes, nós somos tentados a organizar comunidades, paróquias, em atividades mais intensas, como passamos aqui na Semana Santa, na nossa festa junina. Nós nos confrontamos na nossa convivência, e quando temos contato com as fragilidades uns dos outros, a gente se desespera, escandaliza, e a gente quer exigir comunidades perfeitas de mulheres e homens perfeitos, para que a gente doe o dom que a gente pode dar. Jesus diz: não, vai, anuncia, depois você avalia se recebeu bem ou se não recebeu bem, mas vai. O critério não é se recebeu bem, se recebe bem ou não. Não é um critério matemático, meritocrático. Eu preciso ter garantia de que todo mundo vai acolher bem. Não tem esse contrato assinado antes. Vai, anuncia, e se não for bem recebido, sacode a poeira e vai embora. Permitam-me
uma segunda pergunta bem pesada. Você, na sua vida de fé, às vezes se sente que de toda a obra da igreja, o que lhe sobra tem sido poeira? Cada vez que você procura a igreja, você tem a sensação de que pelos ouvidos está entrando um pó fino e irritante, pela garganta, pelos olhos, pelo nariz, está entrando uma poeira fina e irritante? E você se revolta cada vez mais, dizendo: eu vim procurar coisas para me fazer feliz e eu recebi poeira. Será que a poeira que você tem recebido não é resultado do seu modo de acolher o reino de Deus? A vós, piedosamente católicos, pais criticamente católicos, com capacidade de visão e questionamento, filhos e netos absolutamente indiferentes à religião, senão inimigos da fé católica. Tem lhe sobrado poeira? Você tem coragem de perguntar a Jesus: Senhor, o meu modo de acolher a boa nova do reino precisa ser mudado e transformado, Senhor? Porque o sinal de que não há eficácia na minha prática religiosa é que esse reino não expande nem dentro da minha casa, nem nas relações básicas de pai, filho, vô, vó, netos, bisnetos. Nem isso, Senhor. Versículo 12. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Para Jesus, a capital da devassidão e do pecado, Sodoma recebe uma sentença menor do que uma pessoa, uma casa e uma cidade que não recebe bem os missionários que ele manda, mas missionários que vêm não para ser amiguinha e amiguinho seu, mas para dar-te o reino. Eu gosto e tenho um vínculo muito forte com as irmãs, com a vida religiosa. Eu vejo o empenho das irmãs na dedicação da educação. O quanto essas mulheres aprofundam, especializam, treinam e desenvolvem altíssimos projetos pedagógicos educacionais. As pessoas não avaliam a qualidade altíssima de um projeto pedagógico educacional. Elas avaliam se a diretora da escola, os professores fazem esqueminhas para facilitar meu filho que não tem disciplina. Isso existe, irmã? Elas preparam o topo de uma educação católica. E a gente quer uma freira que arrume esquema para aliviar, para liberar meu filho logo para a gente viajar, para não ter problema de prejuízo nas férias, liberando a gente para passear, ainda que seja mentindo nota para o filho. Isso existe? Existe. E essa é uma causa do prejuízo na diminuição das vocações, porque quem quer ser consagrada numa abordagem dessas? Você deixa tudo para oferecer o melhor que você sonha, e que Deus sonha para você e chama vocações para te servir, e você quer esquemas, bolsa, diminuir a prestação o valor da parcela da escola, sacola, sandália. Eu espero que as catequistas depois escutem essa pregação. Eu digo para elas: não fiquem entupindo os meninos de bolsa, sacola e presentinhos. A catequese não é para premiar menina e menino dando coisinhas. É para dar Deus e tão somente Deus e as coisas do reino de Deus. Ou dá isso ou não dá. Para curar a rebeldia dos meninos, vamos premiando, e lá compra um caráter corroído, imediato. Versículo 17. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, vai, igreja,
nos obedeceram. Vai, João. Espere lá, isso aqui é importante, vamos ler de novo. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Isso aqui é ilusão. Hora outra, o povo me manda vídeos do orgulho dos exorcistas da igreja, que tem poder para conhecer a ciência do mal e expulsar capeta. Os discípulos, existe na igreja uma vaidade, um narcisismo desses vilões do sucesso e do marketing religioso. Até os demônios nos obedecem. Jesus tira deles a presunção total diante desse poder de exorcismo. Versículo 18. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Sabe o que ele está falando aqui? Quando o anjo rebelou lá no céu, querendo ser igual a Deus, e ele foi expulso do paraíso, eu vi ele cair. Eu conheço o mal desde a origem. Não se iludam pensando que vocês agora é que vão inaugurar uma realidade nova e combater o mal, porque vocês dominam o mal usando o meu nome. Não. Versículo 19. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não se empolguem, porque vocês vencem escorpiões, cobras e serpentes e todo o mal. Se empolguem por uma outra realidade infinitamente maior. Versículo 20. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Essa é sua alegria na fé? Você está aqui domingo à noite porque você veio louvar e bendizer o Senhor pela graça, por sua paixão, por sua morte e por sua ressurreição. Ele garantiu escrever o seu nome no céu, ou você está aqui para tirar o seu nome do SPC? Ou dos problemas daqui? A sua relação ultrapassa, transcende e supera as coisas daqui, ou sua relação com o Senhor é tudo na horizontal? Não passeis de casa em casa, não fiqueis cumprimentando ninguém, nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. O pó é bolsa, sacola, sandália, cumprimento, comida, bebida, amiguinha, amiguinho. Isso é tudo pó. A única coisa que conta é o reino e o seu nome inscrito no reino. Significa que você é cidadão do reino por dom e por graça de Cristo. Amém. Você pode, sem medo e sem reserva, procurar o Senhor, chegar na porta do céu, pronunciar o seu nome, que lá está a sua cidadania, que Ele garantiu com seu sangue e com sua morte. Esta é a razão e a causa da nossa alegria. Esse é o fundamento da nossa alegria. Nossa alegria passa pelas coisas daqui, mas ultrapassa e supera. Paulo diz na segunda leitura: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Jesus, o mundo está crucificado para mim, como o mundo crucificou-me para ele, como estou crucificado para o mundo. De agora em diante, que ninguém me moleste, que ninguém me encha as paciências, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, e não as grifes dos shoppings e das lojas, dos presentes, das sacolas, das sandálias e das bolsas. Eu trago em meu corpo e não em minha veste a marca de Cristo, e não das grifes mundanas, que é pó. Amém? Amém. Reage. Agora é hora de você procurar o Senhor.
Vinde, alegrai-vos, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Que imagem, que riqueza literária. Eis que farei correr para Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados e carregados ao colo e acariciados sobre o joelho. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. Imagine, uma criança que vem e dobra-se sobre o joelho da mãe e acaricia. Deus quer de nós uma relação assim, de carícia paternal, maternal. É muito mais do que dízimo, oferta, voto, promessa, doação, dedicação, tempo, obras feitas, tudo importante. Mas a graça da relação com Cristo é infinitamente maior. Incline a sua cabeça sobre o colo de Deus, como um filho no colo da mãe, e apresente a Ele as dificuldades suas para viver a alegria e a dinâmica do reino de Deus. Fale com Ele, abra seu coração a Ele, peça dele a graça de que a sua prática religiosa seja buscar as coisas do reino infinitamente mais do que as coisas daqui. Fale com Ele. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não Incline a sua cabeça, põe a mão no coração, sozinha eu não posso e cante. Viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. De pé, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus e reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra e suplico que eu seja transformado por ela e alcance a novidade de buscar a alegria do reino que está próximo de mim, que o meu nome está inscrito, porque o Senhor escreveu com seu sangue, com seu amor, o meu nome no céu. Obrigado, Jesus. Faz de mim um corajoso missionário para levar ao mundo a paz, o anúncio do reino para minha casa, meu trabalho e os ambientes que frequento. Sejam todos transformados, porque o Senhor mesmo me transformou num missionário das coisas do céu. Obrigado, Jesus.
por me dar essa paz e me conduzir para levar essa paz. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça e agradeça ao Senhor o dom precioso dessa paz que te habita, que te visita sempre, o dom precioso da força e da alegria do reino, da alegria das coisas do céu. E dirija quem está do seu lado com toda a firmeza e deseje também essa paz para quem está do seu lado. Saudai-vos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Uma salva de palmas para Jesus. Brada! Firma! Firma! Amém! Amém!